Amada alma, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Algo Entre Nós, porque tudo aquilo que estiver entre nós no seu coração, a gente vai dissolver para virar um laço. E agora a gente vai criar uma conexão mais linda ainda, porque entre nós existe uma mulher empresária maravilhosa que está aqui sendo mentorada por mim no programa Renovação. E antes dela começar a falar, eu vou me apresentar, caso você ainda não me conheça. Eu sou o Fê Girassol, especialista em relações saudáveis e mentora de vida amorosa no programa Renovação. E hoje eu convidei aqui a musa maravilhosa, deusa Letícia, para contar junto comigo como é o desafio de começar um novo relacionamento saudável depois de tantas frustrações amorosas e machucados nos nossos corações. Não é verdade, Lê? É isso mesmo, Fê. Muito linda. Quantos anos você tem? O que você faz? Fala um pouco sobre você, seu signo, alguma coisa para as mulheres te conhecerem aqui do outro lado. Bom, eu tenho 36 anos. Bom, meu signo, já que você perguntou, é peixes, com ascendente aquário. Amo! E na verdade, eu sou designer de moda, mas fechei esse ciclo e sou já desde sempre também professora de francês, mas agora eu tô 100% entregue a essa profissão que eu amo tanto, né? Sou filha de pai francês com mãe brasileira também, por isso que eu tenho uma conexão enorme com a França e com o Brasil, né? Então, Muito linda. Olê, você estava há quantos anos vivendo relações que estavam te machucando? Como é que foi assim a sua timeline de relacionamentos? olha, bom, para começar, Perdi meu primeiro bebê. é difícil. Eu até tenho um exercício, né, do seu programa, que foi muito importante para mim, justamente também para escrever, saber quais são, né, a minha timeline mesmo dos relacionamentos. E já a primeira experiência já foi totalmente tóxica. E mais o relacionamento mesmo longo, né? Foi o meu primeiro relacionamento, é, que foi também com quem eu casei. Depois foram 11 anos, 12 quase. E foi um relacionamento extremamente tóxico. Acho que foi o pior relacionamento que eu já tive. E tudo de ruim quase, só não apanhei. O resto E como foi que muito ruim. foi você se encantar por essa pessoa? Foi uma coisa, tipo, muito louca, um amor à primeira vista, um tesão que fazia você subir na parede? Como é que foi esse processo? Por que que você começou a gostar tanto de uma pessoa que te fez sofrer depois? Tão engraçado, não sei, porque eu acho que eu fiquei me lembrando, assim, que eu meio que era, assim, apaixonava muito fácil pelas pessoas, eu acho. Depois que eu não era mais virgem, né? Não sei. Eu acho que eu me apaixonava muito fácil. E, e ele foi, assim, meu irmão que me apresentou, porque ele tinha uma banda e meu irmão era fã dessa banda, e me apresentou. Não sei se, sei lá, porque que meu irmão me apresentou ele, porque depois ele se arrependeu, né? E ele, eu não sei. E não é porque ele tinha uma banda que eu gostava, porque na verdade eu não queria nada disso pra mim. Mas ele fazia, eu não sei dizer, ele tinha um jeito que eu acho que era aquela coisa da rejeição. Ele me rejeitava e ao mesmo tempo parecia que queria. Então essa coisa, essa migalha que ele me dava, eu me apegava naquilo. Eu acho que Você é isso. tinha a sensação de que você estava cada dia mais conquistando ele aos pouquinhos? Sim, era isso. É, nossa, é isso mesmo, é um desafio pra mim. Ele era um desafio. Ele era um desafio para ela. Vocês estão entendendo? O quanto isso já traz para a gente uma consciência do modelo de amor que muitas de nós ficamos presas por anos e muitas de vocês ainda estão. E é o modelo de amor pautado no desejo é igual ao desafio. Eu também, Lê, fui assim. Eu gostava de tratar relacionamento como se fosse um projeto que eu ia entregar, que ia ficar lindo no final. Então eu ia no meio do sufoco tentando fazer de tudo para ser útil, para ser aprovada, para ser amada, para a pessoa cada vez mais me ver como insubstituível na vida dela, para eu não correr o risco de ser rejeitada, trocada, abandonada. Por aí foi mais ou menos isso também. Exatamente, exatamente. Eu acho que era bem os principais padrões assim
que eu percebo hoje, né, em consciência em mim, e que são os mais fortes, mais pesados que eu vivi na infância, era justamente isso, rejeição, necessidade de ser aceita e aprovada, muito forte também. Então, uma pessoa, né, um menino, né, enfim, quando eu conheci ele, tinha 24 anos e tá todo no auge do querer curtir a vida e tudo, para mim era um prato cheio, assim, de desafio. Nossa, imagina se eu for escolhida por ele, né? Pensando agora, né, conscientemente. Na época, eu não, acho que eu nem pensava muito nisso, pra você ver. Eu era tão, tão, tão insegura, eu não acreditava que eu podia conseguir coisa melhor, sabe? Eu não conhecia o meu valor, eu tinha o padrão da desvalorização também. Então, eu não conhecia muito o meu valor. Então, eu atraí uma pessoa que me cutucou demais nisso. Ele me manipulava muito no meu relacionamento, né? Era um relacionamento abusivo. E ele fez eu acreditar de verdade mesmo, por anos, que eu era feia. Que eu era feia. E eu sei que eu não sou feia. Ele fazia eu acreditar que eu era feia, feia, assim, que ele era a única pessoa que podia. Ele tinha o poder de fazer isso comigo, eu não sei como, juro. Por quê? Porque eu era muito insegura, então eu acreditava nisso. Falei, era isso é isso que eu mereço, né? É muito lindo você falar assim, eu era muito insegura, porque eu recebo muitas mulheres diariamente lá no meu Instagram falando para mim, Fê, sou muito insegura. E eu costumo dizer assim, troque a palavra sou ou era por estava ou estou. Por quê? Uhum. A insegurança é um estado de alerta que a pessoa que está ao seu redor te induz nesse estado quando ela te tira o seu valor, exatamente o que você falou. Quando a pessoa tira a sua valorização, ela te desvalida e invalida, você perde o chão, você perde a segurança emocional. E ela se mostra como a sua segurança emocional. Aí acontece isso que aconteceu, essa dependência emocional, manipulação. E muitas de nós já passou por isso por conta justamente dessa vontade de recriar aquele ambiente da infância que a gente viveu, lá do 0 aos 13, de uma forma muito instintiva, porque a gente viveu, portanto, conhecíamos o que ia acontecer, o que não ia deixar de acontecer, e quando a gente viu uma pessoa que fazia a gente reviver a mesma coisa, a gente meio que tinha impressão, tá, eu já sei como lidar, eu já sei que vai acontecer, eu já sei que pode acontecer de uma forma inconsciente. Então, o que é conhecido é seguro, e aí a gente sente muito tesão, porque eu sempre falo para minhas mentoradas, como é que a gente vai sentir tesão na hora que tem alguém vindo assaltar a sua casa, ou na hora que você está numa rua escura, perdida, com medo? O tesão não vem nessa hora. Para você sentir tesão, você precisa estar se sentindo segura. Quando você está incomodada, quando você está se sentindo ameaçada, você não sente prazer. Só que é muito louco, porque provavelmente um dos pontos fortes do relacionamento de vocês era esse tesão, esse desejo, esse sexo, né? Que era uma coisa que ligava muito vocês no nível energético. Sim ou não? Sim, não, por vários anos, sim. Depois, Não se não. sustentou. Não se Pô, tentou, muito porque louco, ao porque mesmo tempo que era um desafio, eu queria ser aceita e tudo, a partir do momento, ele fez muitas coisas ruins, né? E eu até brinco assim, como se fosse um jogo, né? Um jogo de videogame, assim, que eu tinha vários coraçõezinhos com as vidas, né? Então ele foi conseguindo quebrar tudo, foi dando game over, game over, game over, chegou agora que acabou as vidas, acabou os coraçõezinhos. e você Daí eu não consegui sustentar aquilo, daí já perdi. Aí eu já tinha percebido o meu valor, já tinha percebido que eu era bonita, já tinha percebido várias coisas, mas eu ainda estava presa ali, porque ele começou a ficar desesperado, que ia percebendo que ia me perder. Então ele começou a colocar uma pressão, que eu também acreditei, porque eu ainda também estava num estado, acho que insegura, estava evoluindo, mas muito perdida ainda. Ele fazia eu acreditar que a vida dele estava na minha mão. Começava a ter crise de depressão, começava a ter um monte de coisa, a família dele toda em cima de mim. Então eu acreditava ainda que eu tinha que segurar, que eu era um ponto assim de força ali, se eu saísse daquela família, digamos, ia desmoronar. Mas por que que eu estava pegando essa responsabilidade para mim? Demorei para entender que eu não tinha nenhuma responsabilidade com isso, assim, cada um escolhe, né, o que que eu faz. vivi algo muito parecido, só que em circunstâncias diferentes, mas o padrão era o mesmo. Eu tinha necessidade de criar relacionamentos em que eu me tornava insubstituível e a salvadora. Por algum, Isso, Salvadora. né? E aí, por quê?
Porque daí realmente a pessoa não vai me deixar, não vai me trair, não vai me rejeitar, não vai me abandonar. Só que daí depois a gente fica refém, como uma peça do quebra-cabeça que tá grudada, né, em todas as outras. Daí você não consegue se descolar, porque Isso, realmente fica tudo como um fardo nas costas. Só que tudo foi a tentativa de eu preciso salvar para me provar. E aí a valorização era sempre mediante a aprovação externa, né? Provavelmente exatamente. a de aprovação também, igual a mim. Nossa, exatamente isso. E sabe o que Mesmo. que é mais interessante? Esse estado de insegurança, ele é gerado, é um sentimento que vem do padrão do, da falta de segurança. Então, como você nunca sabia o que, que ia acontecer, isso te gerava uma sensação estranha de, meu Deus, mas o que que vai acontecer? O que que ele vai dizer? O que que ele vai falar? E aí, essa insegurança se alimentava nesse cenário que não era seguro emocionalmente para você. É. Uhum. Aí, ficando insegura, você acaba deixando com que pedaços de você, que são as vidas que você comentou, né, do coração lá, vão sendo dados, e você nem vai percebendo, e aí vai virando aquela mulher que não sente nem prazer em ser quem ela é. Então, finge orgasmos, né? Eu já mentorei muitas mulheres que começaram a fingir orgasmos nos relacionamentos, porque perderam a energia vital delas, perderam o empoderamento. E eu sempre digo que quanto mais prazer a gente tem capacidade de sentir no sexo conosco, quanto mais prazer você sente com você primeiro, mais você maximiza esse prazer com a outra pessoa que tá ali. Sim. E também porque eu acho que a gente precisa, eu acho, né? Pelo menos pra mim, assim, pra eu conseguir sentir tesão mesmo numa pessoa, eu preciso admirar ela. Então eu já tinha perdido totalmente a admiração, eu não admirava nem um pouco mais ele, e eu não me admirava nesse relacionamento, eu pensava, por que que eu tô fazendo aqui? Por que eu não consigo sair daqui? Então eu não tava me admirando, porque eu não tava com força pra sair, e eu não admirava ele, porque ele fez tanta coisa ruim, e eu tava aceitando, né? Porque eu tava ali ainda. Então, era uma coisa assim que fez eu ficar realmente com nem um pouco, nem, zero tesão. Chegou um momento que foi zero, zero tesão. Parabéns por você ter E eu saído. pensei, nossa, eu sou muito nova, muito nova para acabar minha vida aqui, eu ter que aceitar isso, é isso que é a vida para mim? Não. Quando eu comecei a cair a ficha, eu falei, gente, eu não sou isso, eu não faço parte disso, eu não faço parte disso daqui, e eu tenho chance de viver algo muito melhor, né? Eu sozinha, eu posso viver muito melhor. Então, E eu como consigo. que foi esse processo da separação? O que que você sentiu que foi assim o corte principal? Boa pergunta. Eu acho Foi que quando? foi um esgotamento, foi assim, o fundo do poço. Foi eu chegar no meu limite do chega, né? Eu acho que quando eu percebi, uma das coisas, bom, foram várias coisas, mas uma das coisas também pesadas era, e será que eu quero ser mãe ou se eu não quero ser mãe? E eu não conseguia imaginar ele sendo o pai do meu filho, né? Enfim. Eu pensei, se eu quero ser mãe um dia, eu estava perdendo totalmente vontade de ser mãe, mas ao mesmo tempo eu também queria ter essa escolha, só que eu não tinha, com essa pessoa eu tinha 100% de certeza que eu não gostaria de ter filho. Eu falei, então o que que eu tô fazendo aqui? Perfeito. Você começou a trazer o que é inegociável para você dentro de um relacionamento, que era poder estar com alguém com quem eu posso escolher, né? Quero ter filho, vamos embora. Mas Isso. Com você ele a única escolha era não. nem era escolha, né? Era o que sobrou. Era a única opção. Era... E o que que foi o passo, né? Depois que você terminou, o que que aconteceu até você ter chego aqui no programa Renovação? Desde que eu terminei, aconteceu muita coisa. Bom, para começar, eu terminei, me divorciei, né? Fiz divórcio, me divorciei. E eu queria ficar sozinha, eu queria entender, só que eu ainda não. Ainda era um casamento, então eu não sabia viver ainda sozinha, né? Eu saí de casa, enfim, eu que fui embora, deixei tudo. Então, mas nesse meio tempo, uma amiga me apresentou uma pessoa. Eu falei, por favor, não me apresenta ninguém, eu preciso ficar sozinha, né? Só que não deu tempo, eu fiquei, sei lá, 3 meses depois, eu já tava namorando de novo. E eu tava namorando um menino quase 8 anos mais novo que eu, e que era aquele esquema bem namorinho, assim, eu ainda tava com casamento na cabeça, porque você vê a pessoa todo dia. Ele era aquela coisa, ele morava com os pais,
Era assim, tudo. Hoje eu tenho consciência que eu atraí uma pessoa que com certeza não ia dar certo, que não ia ter futuro, que eu acho que eu não estava preparada, sabe? Mas eu me apeguei naquilo e falei, nossa, é uma pessoa boa, porque eu acho que eu fui comparando com o que eu tinha antes e falei, nossa, é um menino bom, Aí sabe? você se pegou na outra migalha. Eu me apeguei em outra migalha. Fiquei 3 anos nessa outra migalha aí. Mas eu vivi muitas coisas que eu queria viver, ele tinha muito mais a ver comigo do que era uma pessoa saudável, pelo menos, assim, no sentido de saúde mesmo. E só não queria um relacionamento, não tava preparada para ter um relacionamento, morar com os pais, sabe? Não é um adulto, não era um homem. Eu queria um homem e me apeguei no menino. E Então, eu aí, como ainda que foi estava o também super processo de confusa. terminar? Daí, para terminar esse, foi justamente quando chegou num momento em que o relacionamento tinha que evoluir, as coisas começaram a ficar um pouco mais, cada vez mais sérias, né? E ele começou a se apavorar, ele começou a ver que ele não estava preparado para. Ele não queria sair dos casos pais, eu, não tava, eu nem tinha convidado ele para morar comigo nem nada, assim, mas ele mesmo já começou a perceber, a sentir que a coisa tinha que evoluir, e daí ele travou. E daí que eu percebi que ele estava, na verdade, fazendo tipo agenda secreta, por exemplo, falando, ele não falava para mim várias coisas, ele fazia eu entender e eu também acabava entendendo, né? Eu sempre achava que tinha que ter comunicação, conversar, então eu sempre perguntava as coisas para ele, mas eu vi que ele nunca se abria realmente do que estava acontecendo, ele meio que só concordava comigo. Então, e eu fui me enganando, não sem perceber que ele estava fazendo isso, né? Então, até que eu depois caí todas as fichas que, nossa, ele, na verdade, não queria um relacionamento sério, e eu que fui imaginando, né, que queria. E fui ficando nesse relacionamento, que era tipo um namoro que você vê no final de semana, sabe? E vai viajar, aquela coisa de curtir só, sabe? E aí você ficou 11 anos nesse casamento que era abusivo. Depois, 3 anos nesse relacionamento fake, vamos chamar assim. Sim, pode chamar, é bem isso mesmo, infelizmente. E depois? Depois disso, eu terminei com ele e daí eu resolvi, agora eu quero resolver tudo que é pendência, porque eu tinha umas pendências, assim, que tinham ficado, que eu tinha um argentino que eu tinha conhecido na época e a gente teve uma história, enfim, para resumir, para não ficar muito longo, eu tinha uma pendência com ele e ele, por acaso, assim, por acaso, não sei, né, se existe o acaso, mas quando eu terminei esse último relacionamento, ele começou a me mandar um monte de mensagem. Esse argentino mora na Espanha, sempre morou na Espanha, e a gente sempre conversou um pouco, assim, né? A gente sempre manteve contato. Mas ele veio falar, se declarando, dizendo que eu era a mulher da vida dele, que ele não aguentava mais esperar, que ele sempre pensava em mim, não sei o quê, deu nossa. E daí eu falei, bom, tô sozinha agora, vai que é esse cara, né? Viajando. Resolvi ir para Espanha, fui. Minha irmã mora na França, então eu também queria aproveitar para ver minha irmã, minha sobrinha e tudo. Eu falei, vou para Espanha ver ele ao vivo e resolver isso, porque sempre ficou na minha cabeça. Eu Uma disse, não, eu quero possibilidade, né? a Que será? Como é que possibilidade. é viver E se fosse aquilo? ele? É. E daí eu fui, e quando eu cheguei lá, vi que não. Quais eram os principais padrões que você conseguiu observar hoje que você tem essa consciência dos padrões mais ainda? De padrões, eu só sei que ele tinha elementos, coisas que realmente não tem absolutamente nada a ver comigo. Incompatibilidade mesmo. Incompatível, totalmente incompatível. Ele parecia ser compatível em certos gostos, mas depois eu vi que ele era super. Cheguei lá, ele era super machista, ele não tinha conversa profunda, sabe? Era super machista, tinha várias coisas que não batia. A gente discutiu 3 vezes em, sei No lá, 7 dias. começo, que era para ser lua de mel. Aham, eu falei, nossa, não tem nada a ver comigo. Eu não gostei do cheiro dele, essas Olha coisas. uma coisa que a Lê está comentando aqui, né, por trás de tudo isso, é o seguinte, uma muita armadilha, isso, de trocar de pessoa como se fosse a pessoa o problema. Eu também fazia isso. Você sabia, Lê, que eu já fiquei com 117 pessoas diferentes na minha vida tentando um relacionamento? Nossa. 117 pessoas, e eu sempre fui muito apaixonada, romântica e tal. Nunca foi só pegação. Eu beijava, mas eu sempre tinha a esperança. Será que é essa pessoa?
E se for essa pessoa? Então, eu fiz a fila andar, laboratório, experiência, vamos trocar de pessoa, estilo, o que a pessoa fala, o que ela posta, o jeito, né? Porque eu sempre fui muito eclética, então nunca tive um tipo específico físico. Ixi, ó, vambora. Depois me descobri bissexual, falei, vambora de novo, né? Tem quase 7 bilhões de pessoas aí para mim. E aí eu descobri que não adiantava trocar o elenco, porque o roteiro da peça era sempre o mesmo, o resultado final era sempre o mesmo, e o final era sempre o mesmo. Então eu Sim. sempre me frustrava, eu ou rejeitava uma pessoa, exatamente como você fez, então você viveu esse relacionamento abusivo e depois você atraiu uma pessoa para você poder rejeitar, sem sentir dor. Eu fiz isso várias Uhum. vezes também, depois que eu era rejeitada. Muitos relacionamentos eu era agressiva com a pessoa era agressiva comigo, enfim, eu descobri que é o modelo de relacionamento que está interno dentro de cada ser, que regula os pensamentos, os sentimentos, as decisões e as ações dela, e, portanto, quem vai chegar. E Exatamente. aí, Lê, aí depois dele, o que que aconteceu? Aconteceu que daí eu mergulhei em autoconhecimento. Tá. Eu já estava nessa fase, já começando, assim, né? Eu sempre tive um pouco de conexão com isso, mas eu nunca tinha mergulhado mesmo de cabeça, E nunca quais tinha me as permitido. técnicas que você tentou? Você, Hum, tipo assim, Bom, você eu já fiz várias coisas, né? Eu já fui em religiões também, e Uhum. fiz constelação também, uma vez, que foi interessante, mas daí eu tava ainda não tava pensando muito no relacionamento, tava mais pensando em coisas na vida, assim, em geral, né? Aí depois eu fui começar, não, eu preciso me entender, preciso ver preciso ficar sozinha também, fiz terapia do Corpo Explica também, e aí depois agora com você, né? Mas eu acabei, sei lá, lendo muito sobre Freud, Jung, eu fui fazendo tudo que eu podia, que estava ao meu alcance, eu fui fazendo, assim, né? E o que que te Mas chamou a atenção no programa Renovação? Por que que você resolveu confiar? eu resolvi confiar porque eu acho que para mim parecia tudo que você falava, que eu comecei a te seguir, né? E tudo que você falava tinha conexão com o que eu já estava aprendendo, com o que eu estava entendendo de mim, com o que eu estava. Parecia que fazia muito sentido e que eu senti muita confiança de que eu ia conseguir realmente resolver, porque eu já estava conseguindo resolver muitos aspectos da minha vida. Nossa, eu sinto uma evolução gigantesca, desde que eu me separei até hoje, Eu lembro que como quando você pessoa. entrou, você falou, né? Tudo que estava de pendência na minha vida, coisas que eu estava querendo conquistar, já estão conquistadas ou encaminhadas. Só falta o relacionamento amoroso. Relacionamento. Não foi? Exatamente. Em quantas Exatamente. semanas você fabricou esse relacionamento? Um mês? 4 semanas? Na verdade, menos, né? Na verdade, segunda, terceira semana eu já estava Entre a segunda e a terceira. Foi isso mesmo. entre a segunda e a terceira. Sempre. Daí veio outro desafio, né? Aí veio o desafio. Tudo isso, gente, para a gente chegar no final desse episódio com a bomba master. Conta um pouquinho assim de forma mais pincelada, mas conta como é que foi para você isso tudo. Você entrou aqui no programa Renovação, beleza, você estava com esse foco de atrair no trio um novo amor real, recíproco, e É, sustentável, certo? isso, então, porque eu tava na fase assim, tá pronto, agora não tem mais ninguém em vista, não tem mais nenhuma pendência, não tem mais ninguém, tô zerada. E daí eu Não comecei tem a mais contatinho aqui na agenda. contatinho, agora eu tô só eu comigo mesma, começando a me amar, morar, estar na minha casa, me cuidar. E daí eu comecei a conhecer pessoas, mas ainda, sabe, eu não sentia tesão por elas, era aquela coisa assim, xoxa, e eu falei, ai meu Deus, acho que será que, como é que eu vou conhecer alguém? Tá difícil, assim. Eu tava começando a ficar com preguiça. Tava E ficando cada vez daí, mais distante, né? cada vez mais distantes e isolada eu comigo mesma. Aí que eu conheci você, daí eu comecei a fazer o programa, né? Seguir o programa. E um pouquinho antes, na verdade, eu tinha entrado no aplicativo, né? No aplicativo de relacionamento. Fiquei poucos dias e saí, porque eu me irritei. Mas isso foi importante porque né, o meu atual namorado,
Me conheceu lá, me viu lá e lembrou de mim, porque ele já me conhecia há muitos anos. Eu nem lembrava dele, mas ele já tinha me adicionado no Facebook em 2011 e eu lembrava dele. Vocês E percebem que quando a pessoa não tem o mesmo modelo de amor que você, porque às vezes ela tem um modelo de amor até mais saudável, geralmente esse é o caso, você acaba não enxergando ela, você acaba não lembrando que ela existe, ela passa desapercebida na sua vida. É muito louco isso. não, mas é que na época também eu era casada. Na verdade, eu tava namorando meu ex-marido, né? Na época que ele me adicionou. Então, por isso que eu também não dei bola pra ele. E daí depois Aí ficou depois não esquecido. lembrou, né? Depois, na hora que eu vi, na hora que ele veio falar comigo no Instagram, eu lembrei, eu falei, nossa, eu acho que eu já vi em algum lugar. Ele não me parecia, eu lembrei que eu já tinha visto ele antes, mas eu não sei Perfeito. lá como é que foi. E daí, enfim, a gente começou a conversar, ele veio falar comigo no Instagram, do nada, eu tava aqui em casa, assim, um sábado à noite, Isso entre a segunda e a terceira semanas. Foi aí entre a que segunda e a começaram a falar. terceira, Tá. exatamente. Ele veio falar comigo, e daí eu falei, nossa, ele veio me seguir, daí ele veio conversar comigo, e a gente ficou horas conversando direto. No dia seguinte, a gente já se viu, porque chega de ficar perdendo tempo. Eu já tenho trauma de ficar conversando no Instagram, no WhatsApp ou Instagram, porque daí chega na hora, não é? Então já vamos resolver isso. Muito No bom. dia seguinte, a gente já se encontrou para se conhecer pessoalmente, assim mesmo. E a partir daí, nossa, daí veio uma intensidade, assim, ele é super intenso e daí foi. Aí eu comecei a ficar com. Eu falei, nossa, será que tá certo? Porque ele ficava querendo me ver todo dia. Por ele tava aqui todos os dias comigo. Assim. Você se considera uma Falei pessoa pro. emocionada? Se eu me considero uma pessoa emocionada, eu acho que hoje não, eu era. Já fui. Você, Hoje, agora, eu atraio, acho que, pessoas emocionadas. E eu fico você assim, assustada. descobriu, né, que tem mais emocionadas que você. Nossa, eu fiquei assim. Porque antes dele, eu atraí uma pessoa no começo do ano. Um outro argentino, que eu não sei o que eu tenho com argentino, mas um outro argentino que eu atraí e que era super emocionado. Nossa, ele falava, ele mandava milhões de coraçõezinhos, eu não estava acostumada com isso, sempre fui Tá meio. vendo, gente? Existem pessoas emocionadas. Para você que é emocionado igual a mim, tá vendo? Não se Existe. preocupe. Não se preocupe, que tem. E daí eu até achava assim, gente, nossa, mas você gosta tanto de mim. Daí ele é super. Ele não é de ficar mandando mil coraçõezinhos, é de querer me ver, de querer, assim, ele não escondia. Isso que eu achava legal, eu não ficava fazendo joguinho. Isso. Não faz joguinho e priorizou você desde o começo. Nossa, desde o primeiro minuto me priorizou. Assim. E eu não tava, eu comecei a desconfiar. Olha só, eu comecei a desconfiar. Nossa, fiquei super desconfiada, fiquei achando que tinha uma coisa errada, que ele só queria meu corpo, né? Porque eu tinha essa pira de Tinha. trauma, né? De infância. Tinha, não tem mais, porque realmente eu tinha essa pira de que os homens só vão querer o meu corpo, né? Não, eu não vão me querer como pessoa. E ele tava muito querendo, óbvio, que me querendo de todas as formas. Ele tava demonstrando muito interesse de verdade por mim, assim, pelo que eu faço, pelo que eu falo, sabe? Nossa, ó, uma E pessoa interessante, interessada, compatível, comprometida e saudável emocionalmente para você? sim, claro que não existe perfeição, mas eu acho ele muito saudável pra mim, assim. Eu me sinto muito, muito bem com ele. Muito bem. E Exatamente. olha que eu tava querendo, quase que eu terminei. Porque ele me pediu um namoro na segunda semana, né? 2 semanas depois, nem 2 semanas depois que a gente se viu pela primeira vez, ele já me pediu em namoro. Gente, Que eu olha a também fiquei super felicidade. assustada, mas ao mesmo Ela tempo. se tornou uma mulher. Ah, olha, o povo aqui, a mulherada vem pra mim, Fernanda, eu quero viver um novo relacionamento. Aí na hora que chega, elas, "Ah, meu Deus, já? Mas tudo isso, eu pediu, recebeu. Aqui é rápido, gente. 2 semanas, ela já estava com contatinho. 3, 4 semanas já estava namorando. Aí deu pane no sistema, né, Lê? Alguém me Deu pane. desconfigurou. Deu pane, eu comecei a viajar, comecei a criar histórias, criar coisas, aumentar coisas. Ele falava um negocinho, eu já criava uma história na minha cabeça, assim, daquilo, eu achando que aquilo era, que ele era daquele jeito, mas não. Eu simplesmente estava, acho que, me auto-boicotando mesmo, sabe? Era uma coisa tão boa, era tudo. Ele tem inúmeras, inúmeras características que eu sempre quis, que eu pedia, assim, né, pro universo, e ele tem, e eu não tava querendo ver, eu tava exagerando, sei lá, tava inventando porque eu fiquei assustada. Aí que veio a minha.
meu ciclo, né? Ia ter PM e tudo, eu comecei a pensar, não, chega, não quero, não, não é ele, nada a ver, nada a ver. E eu ia terminar com ele. Só que olha só como as coisas acontecem, acho que como tem que acontecer mesmo, assim, né? Eu não tinha como terminar com ele, porque a gente tinha vários dias que tanto eu tinha compromisso quanto ele tinha compromisso, não tinha como a gente se ver. Por acaso, a gente ficou direto se vendo, e ficamos uns 4 dias sem poder se ver, 4, 5 dias. E a gente só ia poder se ver no dia que ia ter um show, né, que ele também é músico, e ele ia ser um lançamento, um evento muito importante para ele. Eu falei assim, não vou esperar no dia seguinte para terminar com ele, não vou terminar nesse dia. Só que ele queria muito, muito, muito que eu fosse, e eu falei, vou. Só que daí, quando chega lá, tinha a família inteira dele que me apresentou pra mãe, pai, irmão, irmã, todos os melhores amigos, me apresentou. Eu quase morri do coração. Eu falei, meu Deus, pronto, eu vou terminar com ele amanhã e ele tá me apresentando pra família inteira. Só que daí, quando chegou na hora, eu relaxei e comecei a. Eu acho que passou o meu ciclo também, quando nesse dia. E eu comecei a enxergar melhor, comecei a prestar atenção. Todas as suas orientações que você me deu fez eu também abrir meus olhos e ver que eu tava realmente criando bode por motivos idiotas, né? Não sei, assim, que eu que estava criando Muito, aquilo. muito legal isso, porque uma das orientações que eu dei para ler foi: vamos elencar tudo o que você está sentindo que está te insatisfazendo. E vamos ver se é fato ou se é paranoia. E vamos ver onde é que você está exagerando. E o mais legal foi que depois disso, né, Lê, você conversou com ele e você começou a perceber que você estava pirando em umas coisas que, na verdade, não eram bem assim. Então, você começou a criar fatos favoráveis a vocês continuarem, que era uma coisa que você estava fazendo o contrário antes, criando fatos desfavoráveis, criando, tá? Não percebendo, criando fatos desfavoráveis. E isso acontece porque quando a gente tá começando a perceber que tá, essa pessoa tá mexendo comigo, eu tô me abrindo, eu tô começando a gostar, a mulher que já sofreu muito em relacionamentos, naturalmente se fecha e fala: meu Deus, eu preciso rejeitar essa pessoa antes de correr o risco de ser rejeitada ou de sofrer de novo. Né? Então, é uma técnica de defesa, e se você não tivesse na mentoria, certamente você teria deixado tudo ir por água abaixo. Tenho certeza absoluta, absoluta. Tanto que tudo que você me falou, todo o apoio que você foi me dando, porque eu fui, né? Ai, eu tava explodindo, eu falei, o que que eu faço? Porque ao mesmo tempo também tinha uma vozinha lá dentro que falava, não termina. Mas tem outra que gritava, que era meu lado tóxico, que falava, termina. Então eu fiquei tão confusa, e eu comecei a escutar todas as coisas que você falava, mas você falava era o contrário, não era bem o contrário, você me deu um apoio em certas coisas, mas você foi fazendo eu abrir os olhos e falar, Nai, a Fê não tá entendendo, a Fê não tá entendendo o que eu tô querendo dizer, mas na verdade você tava super, né, você sabe? Eu já tô E macaca velha aqui na história. sim, daí isso ficava assim, a Fê, ela sabe o que ela tá falando, Letícia, presta atenção. E então eu pensei, não, eu não vou terminar, eu vou conversar. Então, no dia seguinte, depois do evento, que eu conheci a família inteira, daí eu vi que todo mundo era super legal, comecei a ver ele no ambiente dele, comecei, sabe, a tirar a armadura, né, que eu tava criando. E daí, no dia seguinte, eu falei assim, bom, eu não vou terminar, mas eu vou começar, eu vou jogar todas as coisas que eu tava pirando na minha cabeça, eu vou falar. Vou falar com ele, vou ver o que que ele responde, o que que ele reage a essas coisas, para ver se é real mesmo o que eu tô pirando, né, sobre diversos assuntos, né, sobre religião, sobre política, sobre várias coisas que eu tava aumentando. Aí comecei a conversar e eu comecei a ver que, na verdade, ele pensa muito próximo a mim, assim, muito, muito, muito próximo, na verdade, que eu tava realmente exagerando, que eu tava viajando na maionese, tava criando coisas mesmo para eu ter motivo para terminar, sendo que, na verdade, ele é maravilhoso, assim, ele é maravilhoso. E sabe uma coisa muito interessante? Daí eu fui mudando, nossa, nesse dia eu fui mudando, eu falei, nossa, Letícia, não termina, não. Como é que você está se sentindo agora? Ah, agora eu muito aliviada e muito feliz, assim, nossa, eu tô. Depois disso, a gente teve outros dias, né, que a gente passou juntos, né? E aí eu consegui me soltar, ele percebeu que eu Com- tô mais leve. E daí eu conversei, eu não falei eu não falei ainda essas coisas todas pra ele, né? Mas que eu ia terminar, não falei nada disso. Mas ele sentiu que eu tô mais leve, que eu tô conseguindo me entregar mais. E eu tô me sentindo muito mais confiante, muito mais feliz para me entregar, né? Tanto que a gente até teve uma conversa assim, porque eu falei para ele, agora eu, para mim foi muito importante a conversa que a gente teve no, né, no outro dia,
Daí eu falei pra ele, agora eu tô. Porque eu comecei a ser mais carinhosa, Isso que eu ia consegui falar. me permitir ser carinhosa, né? Mais assim, né? Realmente, como eu gosto de ser, eu não tava conseguindo ser. Então, e muitas mulheres caem nisso e aí elas começam a reunir provas reais, né? Do tipo, elas se afastam, a pessoa percebe a distância e também fica confusa. Então, a pessoa começa a Uhum. mostrar sinais de confusão, começa a mostrar sinais de tipo, vou recuar, e aí a mulher que já tá fazendo a lista de várias coisas que estão acontecendo errado, acha mais coisas, né? Do tipo, ai, não me mandou mensagem, ai, fez isso, ai, fez aquilo. E aí, Nossa, né? exatamente. Uhum. Perigoso. Ainda bem que eu fui rápida, né? Porque se eu É. tivesse me enrolado mais nessa, poderia ter acontecido isso também. Ele começar a se afastar. Ainda bem que ele não se afastou, ele foi segurando, teve muita paciência, na verdade. Acho que ele realmente quer muito. Então, ele teve paciência, porque eu realmente, eu sei que eu não fui, em momentos que ele demonstrou, assim, ser muito carinhoso, demonstrou muito, eu fui seca, sabe? E doía, me doía, assim, eu ser seca, mas eu não conseguia me entregar porque eu tava achando porque eu tava nessa de buscar defeitos, né? E então, agora não, agora eu comecei a soltar e a realmente me entregar mais, até falei pra ele que eu tava tirando a armadura, as minhas armaduras, e que daqui a pouco eu já tava, tudo que eu queria me entregar, né? Daí ele falou assim, nossa, tudo que eu quero também. Agora a gente tem uma tela em branco pra gente pintar aqui, o nosso relacionamento do jeito que a gente quiser, eu quero me entregar pra você. Ele falou um monte de coisa assim bonita, sabe? Que De um lindo. jeito mais legal, não sei reproduzir aqui. Ah, linda. Mas daí eu falei, nossa, e eu ia desperdiçar uma oportunidade tão boa assim, né? E uma coisa que você falou que a gente trabalhou aqui na mentoria, que foi depois de poucos dias que isso aconteceu, foi, Fê, chegam pessoas legais, saudáveis, interessantes, mas que não me fazem sentir aquele tesão, aquela coisa. E com ele foi interessante, Nossa. encontrado, compatível, comprometido, saudável e tinha desejo. Então, isso é uma coisa que eu quero acentuar aqui, porque muitas mulheres acham que quando a pessoa é saudável, quando o cara quer elas, né? Eu já escutei isso muito das mulheres heterossexuais, principalmente, do tipo, ai, quando o cara me quer, é muito sem graça, o cara é feio, ou é isso, ou é aquilo. Isso é o modelo de amor de vocês que está fazendo isso acontecer. Não é a realidade. É possível achar uma pessoa charmosa, interessante, que te desperte desejo. Agora, o amor não é que nem a paixão, avassaladora que te toma e você fica querendo subir na parede que nem lagartixa sem saber para onde ir, o que fazer. O amor é uma escolha diária, ele é uma construção. É por isso que eu digo que tem que ser um propósito inabalável de ambas as partes, para que Sim, esse sim. amor seja nutrido. Então, o amor, ele não simplesmente acontece, porque o amor não é um sentimento pura e simplesmente, ele não é um verbo, tipo, ah, eu te amo, ah, eu te amo. Ele é ação manifestada todos os dias, por escolha, é uma coisa consciente. E isso é fantástico. E poucas pessoas conseguem ter essa destreza e conviver com essa sutileza, com essa energia tão terna que é a energia do amor, recíproco, real, que está sendo ali sustentado dia após dia. Faz sentido? Total. E isso era uma das coisas que eu conversei com ele também no dia que a gente teve 1000 conversas. Era sobre isso, assim, sobre como é um relacionamento para ele, como que ele acredita. Ele foi falando várias coisas e eu consegui entender que ele também acredita que é uma construção e que a gente que vai fazer aquilo acontecer, que a gente não precisa repetir o que os nossos pais fizeram, o que os exemplos que a gente tem. A gente teve conversas profundas sobre isso e eu vi que ele está super alinhado nesse pensamento. Então, o que na minha vida é raríssimo. Eu acho que eu nunca conversei com um homem que tem essa visão. Porque a maioria quer fugir desse tipo, para começar, fugiria desse tipo de assunto, Exatamente. né? Então, com meu ex-namorado, aquele mais novinho, eu não conseguia nem ter esse assunto. Até tentava conversar, mas não conseguia E nem, sabe, para a nem se abrir. gente ir indo para o final, qual é a semente de luz que você quer deixar semeada no coração dessa mulher que está ouvindo a gente agora? Semente de luz. Bom, eu acho que no primeiro momento é você saber, você ter bastante clareza do que você quer realmente. E quando você tem muita clareza do que você quer, você realmente quando você sente aquilo, assim, que você quer muito aquilo, você vai atrair. E daí, sustente. Perfeito. Sustente, porque vai chegar, vai vir para você. E então, entenda bem o que você quer, né? Porque
porque você realmente vai atrair aquilo que você pediu, né? Então, E qual que foi o passo, assim, do que a gente fez da primeira até mais ou menos a terceira, quarta semanas, assim, qual você acha que foi o passo mais decisivo para você realmente se tornar essa mulher renovada magnética? uma Achar. pergunta que parece que foram vários, assim, não sei. Bom, primeiro, eu acho que eu tenho bastante consciência sobre o meu lado tóxico, o meu lado saudável, e me libertar, assim, aceitar, né, esse meu lado tóxico, entender ele, da onde que ele veio, por que ele tá em mim, enfim. Entendendo esses padrões, acho que me ajuda muito. E depois disso, começar realmente a desenvolver mais meu lado saudável, a me amar mais. A, eu acredito, assim, que uma coisa, um exercício que eu fiz, assim, que realmente me atraiu, porque eu tava muito naquela de que eu não queria, de que eu não sentia tesão, né, pelas pessoas, que será que tinha uma coisa errada. Que eu fiz um exercício de começar a sentir tesão por mim, né? E para atrair esse tipo de situação, assim, né? E realmente foi quando eu fiz esse exercício, que eu fiz uma mentalização, 2 dias depois eu conheci o meu namorado, né? Muito lindo, Então muito lindo. foi. Eu ainda estou passando por todos os processos, eu acho que, sei lá, para mim realmente foi essencial, assim, a mentoria, sabe? Todos os passos que você passa são super profundos, eu acho muito, eu achei realmente muito interessante, eu gostei muito, muito. Isso porque E ela nem terminou ainda, gente. Olha uma beleza gente, maravilhosa. falta várias coisas ainda. Muito delícia. Lê, gratidão pela oportunidade dessa troca, gratidão pelo seu tempo. Eu vou deixar um convite aqui para as amadas almas deste coração que está aqui pulsando dentro de mim agora. Se você quiser receber uma análise, um diagnóstico da sua questão de vida amorosa e também um passo a passo simples, prático e personalizado para você, para os seus desejos amorosos, você pode ir na descrição desse episódio que vai ter um link para você agendar uma sessão de descoberta 100% gratuita. Então, fica o convite. Um beijo de luz no seu coração. Namastê.